pessoal, mais uma semana de Viva Bem, dessa vez inaugurando uma super participação, uma participação pioneira nesse ramo específico. Como eu amo entrevistar mulheres e homens também, não fiquem com ciúme, mas hoje eu vou dar uma visibilidade maior para uma super médica aqui de Quixeramobim, muito bem, natural de Quixeramobim, aqui no Sertão Central. Ela é bonita, ela é inteligente, ela é altíssima, loira. Gente, a mulher é um espetáculo. E com vocês, a médica Mariana Cristino, no Viva Bem. Vamos sentar? Olha, chiquérrima. Como foi que você pensou esse look? A gente começa com uma pergunta assim, tudo a ver com a medicina, né? Eu pensei em vir de acordo com o seu estúdio. Muito bem. Aí me diga uma coisa. Nude. Qual a sua cor favorita? Minha cor favorita é essa paleta que você está vendo aqui. Por Branco, quê? nude. Porque eu gosto de um aspecto mais clean. Olha, um aspecto mais clean, né? É. Muito bem. Por que medicina e não docência? Boa pergunta. Acredito que por ter sido criada num lar com uma mãe enfermeira e um pai veterinário, essa parte do cuidar sempre esteve muito presente dentro da nossa casa, né? Tanto com os animais quanto em relação ao ser humano em si. E apesar da minha mãe ter sido professora por muito tempo aqui no Colégio Estadual da cidade, a parte da docência nunca foi algo que me chamou tanta atenção. Acredito que realmente é uma vocação que a pessoa precisa ter, como a medicina e as demais profissões. Então, mesmo não tendo uma referência dentro da família em relação à medicina em si, a parte do cuidar sempre foi uma coisa que me chamou a atenção até hoje. Se você não fosse médica, qual outra profissão você seguiria? Eu vou ser bem sincera. Eu gosto muito de música, eu gosto muito de festas no geral. Eu sou bem eclética nessa parte do ritmo musical em si. Então, sendo bem sincera, eu seria uma DJ bem famosa, uma DJ famosa. Alô, um abraço aí. Qualquer dia no Viva Bem. Pois muito bem. Doutora, me diz uma coisa. A gente percebe o quanto a mulher, à frente das suas profissões específicas, diferentes, ela vem crescendo. Se você tivesse que convencer uma mulher a escolher o curso de medicina, o que é que você diria para ela? Primeiro, para começar, eu não convenceria, porque realmente, como qualquer outra profissão, é um curso que, se você não tem aquele desejo, se você não tem aquela questão, realmente acredito que da vocação, do dom, pode ser um curso com muito mais pedras do que flores no meio do caminho. Hoje a medicina é muito visada, talvez pela questão da retribuição financeira, mas muitas pessoas não sabem o que acontece por trás das cortinas, né? A gente passa por plantões exaustivos, realmente um público de atendimento, a dimensão é bem grande. Temos rotinas de trabalho extensas, geralmente a maioria dos colegas, inclusive a minha rotina, é saindo de um trabalho para outro. Então, a gente passa pouco tempo em casa. Claro que cada um tem o seu organograma bem individualizado, mas a primeira coisa que eu faria respondendo a sua pergunta, eu jamais convenceria, né? Mas trazendo a sardinha aqui para o meu lado, o que é que eu posso dizer? É muito gratificante você poder ver e reconhecer no dia a dia que você pôde fazer bem para alguma pessoa, ou para a vida dela, ou para um familiar. E diariamente você pode ter certeza que, se você faz isso com coração, se você tem essa vocação, se você faz de bom grado, você vai ter esse retorno. E é uma das coisas que, apesar de a medicina ter os seus percalços, ser, assim, talvez um trabalho um pouco mais desgastante do que outras profissões, esse reconhecimento realmente do público, de vir falar: doutora, aquele remédio que você fez me fez sair de uma depressão, aquele remédio que você fez eu não tive mais dor, aquelas palavras que a senhora me falou, hoje eu vejo a vida de outro modo. Então, isso tudo pode ter certeza que torna a vida da gente muito mais gratificante. A gente percebe o quanto a medicina é ampla. Se eu tivesse que pedir para você especificar quais áreas estão diretamente relacionadas à medicina, quais áreas você citaria? Claro que são infinitas, mas na sua percepção pessoal, quais áreas não podem faltar dentro da medicina?
Eu, durante a faculdade, antes de responder diretamente a tua pergunta, eu já entrei querendo fazer cirurgia. E, ao longo da faculdade, eu fui me identificando com várias outras coisas. Estudei oftalmo, me vi super fazendo oftalmologia. Estudei psiquiatria, me identificava com várias coisas de psiquiatria, me via trabalhando com aquilo. Estagiei na parte de obstetrícia, de ginecologia, que foi uma parte que me apaixonou muito, inclusive meu TCC foi disso. Tive a oportunidade de ser monitora de neurologia por 2 anos, me apaixonei pela neurologia. Então, a cada semestre que a gente ia, a gente vai se apaixonando cada vez mais por cada parte do ser humano em si, que é um ser maravilhoso, realmente complexo no seu todo. Mas, respondendo diretamente à sua pergunta, uma coisa que eu acho que, se eu puder falar, quando foi que eu me senti médica, o que é a medicina em si? É quando eu realmente comecei a atender pacientes que chegavam em estado grave na UPA, em Quixeramobim, que foi quando eu comecei a trabalhar lá em 2020, que foi bem na época da pandemia, né? Eu me formei em João Pessoa em 2020, vim para cá, para Quixeramobim, que foi uma vontade minha, eu sempre quis voltar para a minha terra, né, para perto dos meus pais e poder fazer algo útil pela minha cidade. E, coincidentemente, foi bem nessa época, dessa fatalidade, enfim, da pandemia. E, quando a gente começou a trabalhar, a gente vê na carne mesmo que ninguém sai preparado da faculdade. Acredito que nenhuma faculdade prepara, de fato, você para a vida. Nenhuma faculdade te ensina, é assim que você vai arrumar um emprego, é assim que você vai fazer sua PJ, é para cá que você vai mandar seu currículo. Não, você sai da faculdade muito cru, ao meu ver. Claro que o que você puder aproveitar durante a faculdade em si, para você sair o mais preparado possível, e foram coisas que eu fiz no final de semana, aproveitava muito para ir para os hospitais de trauma, lá de João Pessoa, para treinar sutura, para ver procedimento, já que tinha menos concorrência, já que tinha menos alunos durante os finais de semana. Então, essa parte da medicina mesmo, intensiva, de você lidar com o paciente crítico, é uma coisa que eu vejo que, pelo menos para mim, né, me fez me tornar, me ver como médica. Eu me sinto médica, eu posso lhe dizer que foi quando eu fiz a minha primeira intubação num paciente. E bem nessa época do Covid, era uma rotina para a gente como médicos, né? Graças a Deus, eu tive a oportunidade de entrar na UPA. Na época, o diretor era o Dr. João Paulo, que hoje eu agradeço demais a ele, que abriu as portas para mim, mesmo sabendo que eu era recém-formada, que talvez eu não tivesse tanto a agregar aquele momento. E eu expliquei para ele a situação. Ele abriu as portas, me ensinou bastante coisa, me levou para a guerra mesmo, junto com ele, pegou na minha mão, me ensinou a fazer vários procedimentos que até hoje a gente vem tentando ter cada vez mais expertise para fazer. Qual lição você aprendeu ao longo desse processo? A Mariana de 2020, ela tinha uma perspectiva de vida, ela tinha uma visão de mundo, ela tinha uma percepção médica. Quem é a Mariana de hoje? Qual a lição que a Mariana aprendeu ao longo desse processo de quase 4 anos, não é isso? Isso. Muita coisa mudou, claro. Eu acho que a questão da pandemia em si, ela já trouxe muita mudança na questão sentimental e até o modo da gente se organizar, fazer um plano de vida. A gente viu que realmente a vida é um sopro, as coisas podem acontecer de uma hora para outra. Infelizmente, a gente viu famílias que foram dizimadas na questão da pandemia. Graças a Deus, nós não tivemos perdas, mas nós sabemos do impacto que isso teve. Eu já saí da faculdade, respondendo a sua pergunta, querendo fazer residência em anestesiologia, e eu pretendo ainda, até hoje, fazer. Só que hoje a minha prioridade é outra. Eu quero atuar mais no setor público. Eu gosto muito de trabalhar na UPA, eu gosto de sala de emergência, eu gosto de atender paciente grave, eu gosto, quando chega internos lá na UPA, que são recém-chegados ou recém-formados, eu gosto de também dar aquela mão que eu tive o apoio no começo, eu gosto de dar. Então, mudou muita coisa também no meu modo de viver também. Eu trabalhei muito na época do Covid,
rotinas extenuantes de trabalho, a ponto de eu dormir em casa um dia na semana a cada 2 semanas. Então, assim, meu guarda-roupa era no meu carro, era saindo de um trabalho para o outro, 2 semanas sem ver meus pais, e era roupa suja no carro, cobertor dentro do carro, várias roupas dentro do carro para trocar de um plantão para o outro. E a gente ficava se perguntando, né? Trabalhar, eu vou continuar nesse fluxo de trabalho eternamente? Vou ficar trabalhando, e a parte de viver, né? Trabalhar para viver ou viver para trabalhar. Hoje eu tento organizar a minha vida de um modo que eu consiga trabalhar para poder viver, e não o contrário, né? Eu gosto de me organizar, eu tenho as minhas metas, claro, eu tenho os meus compromissos que eu preciso... Você precisa cumprir, né? Tenho eles para cumprir, né? Os pessoais, mas eu gosto de trabalhar e ter o meu tempo também para fazer as coisas que eu gosto. Gosto de malhar, eu gosto de jogar frescobol, eu luto, muay thai. Cuidado, galera. Luto, viu, galera? Em breve nos rings. Eu gosto de... Já ameacei ali começar a surfar também. Então, eu gosto muito de viajar, aproveitar. E acho que é isso. O trabalho dignifica muito a vida da gente, e a gente poder ser útil na vida do próximo, principalmente a medicina, que permite muito isso para a gente. Mas não esquecer essa parte de se cuidar também, de se viver, até para a gente ter uma longevidade mais, com a qualidade de vida melhor. Eu fiquei até sem palavras, mas vamos lá. Vamos um bate e volta? Eu digo uma palavra, você diz outra. Tá bom. Pode ser? Vai. Vamos lá. Xaramumbim. Amo. Pai. Meu maior fã. Mãe. Minha maior ídola. Medicina. Por amor. Docência. Não é para mim. Boa tarde, gente. Boa noite, bom dia. Deixa eu ver. Esporte. Muay Thai. Olha. Deixa eu ver. Vida fitness. @Ramon Conrado, hein? Merchan, Fitline, né? Pois muito bem. Uma meta. Não vai lá do surf, que você já falou. Uma meta. Me aposentar, talvez, aos 50 anos, seria uma boa. Muito bem, agora ela tem 18, vamos lá. Muito bem. Uma mulher que você admira, não pode ser sua mãe, que você já falou o nome dela. Uma mulher que eu admiro facilmente, minha avó. Olha. Um homem que você admira, não pode ser seu pai. Um homem que eu admiro, além do meu avô, eu vou dar um exemplo de um médico, referência, não só para mim, mas acredito que para muitos médicos e não médicos, que é o Dr. José Alves, que realmente era um médico de confiança da nossa família. Eu cresci no consultório dele, nas consultas que ele fazia com a mamãe, com o papai. O papai gostava muito de andar de moto, que ia colar, ele dava umas derrapadinhas de moto, ia lá no Dr. Zé Alves, o Dr. Zé Alves tranquilizava a mamãe e tudo. Eu tive uma crise de apendicite quando criança, e foi ele que deu o diagnóstico. E eu lá no hospital, todo mundo preocupadíssimo, e eu estava assim, com os olhos brilhando, vendo tudo aquilo ali. Se preparando para a cirurgia, e minha mãe chorando, e eu lá tranquila, já como se fosse super familiarizada com o ambiente hospitalar. Ele, para mim, é uma referência. E hoje, trabalhar no Hospital Pontes Neto e trabalhar na mesma cadeira que ele trabalhou e repousar no mesmo repouso dele, para mim, hoje é uma honra. Pode ter certeza. Agora eu entendo, Mariana, você falando com tanto brilho nos olhos, com tanta convicção, o porquê que o convencimento nem sempre, talvez, seja a melhor maneira. Eu acho que vem de missão, vem de pertencimento, vem de uma escolha. Para além do que você escolhe, é o que a vida escolhe para ti, o que o destino escolhe, né? E cada processo vai nos mostrando onde é o nosso lugar, por que eu estou nesse lugar. E eu acho que hoje nós estamos onde nós devemos estar. Não somente pelo nosso comportamento, mas por energias que nos direcionam a fazer as melhores escolhas. E temos aqui um exemplo vivo, né? O bate-papo está maravilhoso, muito legal. Falamos de surf, de muita gente, Dr. Zé Alves da Silveira, muita gente aí legal, né? Vamos para os intervalos comerciais, daqui a pouquinho estamos de volta com mais Viva Bem.
A Sertão TV resgatou do fundo do baú um clássico dos anos 60, que ficou eternizado para sempre na nossa memória. Jenny é um gênio. Tony Nelson é forçado a aterrissar em uma remota ilha do Pacífico. Lá, ele encontra uma garrafa estranha que é levada para a praia. Quando ele abre, sai um gênio chamado Jenny. Com um piscar de olhos e um balançar de cabeça, Bárbara Eden fará seus sonhos se realizarem. Jenny é um gênio. Sexta, às 19h30. Horários alternativos, segunda e quarta, às 15h30. Canal 180 da Brisanet. Matando a saudade com você. Sertão, pra mim, é calor de afeto, é simplicidade. É gente que pisa no chão, olha no olho, olha pro céu com esperança e segue. Isso é sertão. De novo, a Brisanet mais uma vez tem os clientes mais satisfeitos do Brasil segundo a Anatel. E é líder em todos os estados pesquisados. A Brisanet agradece a todos que acreditam no nosso trabalho. Ah, e pode comemorar também, viu? Afinal, essa conquista também é sua. E de todos que voam com a melhor internet do país. Muito obrigado. Brisanet, o futuro ao seu alcance. Descubra o seu passo rumo a novas oportunidades. Venha fazer parte do nosso time. Somos a Cooperativa de Trabalho da Indústria de Calçados de Quixeramobim. E há 26 anos, aquecemos economicamente toda a região Sertão Central. Produzimos para marcas mundialmente conhecidas e já atingimos a marca de mais de 5.000 colaboradores. Não importa se você é experiente ou está começando sua carreira. Aqui, todos têm espaço para crescer. Nossas portas estão abertas para pessoas que desejam aprender, crescer e fazer a diferença. Então, não perca tempo. Venha participar do nosso processo seletivo e mostre todo o seu potencial. Vamos caminhar juntos na mesma direção. Acesse o Instagram Cocalque Oficial, clique no link da bio e responda o formulário. Cocalque, venha fazer parte do nosso time. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Quixeramobim agora, o seu portal de notícias. Venha conhecer. Acesse quixeramobimagora.com.br. Estamos de volta com mais um bloco do programa Viva Bem, recebendo hoje a brilhante médica, a doutora Mariana Cristino, aqui de Quixeramobim. A gente tem que ressaltar isso, né? Exato. Vamos lá. Dicas para quem sente dor de cabeça. A gente vai entrar nessa parte mais, né, mais profissional agora, de atuação. Mas antes disso, de perguntar sobre a dor de cabeça, que muita gente sente, inclusive eu, você atua em quais estabelecimentos aqui em Quixeramobim? Estabelecimentos não, né? Quais unidades? As unidades. Atualmente, eu trabalho na DS3, que é o posto de saúde da Vila de Algodões. Eu já estou lá há 2 anos e meio. Adoro. É um dos meus locais preferidos de trabalho, porque é perto da natureza, a comunidade toda super me acolheu bem desde o começo. Trabalho também na UPA, daqui de Quixeramobim, desde 2020 até hoje. Trabalho no Hospital Pontes Neto. Tive a oportunidade de trabalhar no Hospital do Sertão Central na época da pandemia e durante o ano passado. E esse ano, muito em breve, eu pretendo abrir também os meus atendimentos particulares. Em breve estarei aí anunciando.
Você fala de uma coisa muito importante, que é o atendimento no SUS, que é o Sistema Único de Saúde. E mesmo com tantas coisas que nós sabemos que pode melhorar, o que é que você fala sobre o SUS? Se você pudesse defender o SUS, o que você diria sobre ele? O SUS é o ideal, né? O SUS ele tem ideais, ele foi construído em cima de ideais para servir bem a população, né? Então, ele fala sobre a questão do atendimento humanizado, sobre a questão do atendimento, da relação do médico com o paciente ao longo do tempo, né? Por exemplo, na unidade de saúde, aquele médico ter mais contato com a comunidade ao longo do tempo. Fala sobre a questão do acesso às medicações, né? A gente sabe que a gente está muito longe do ideal, e eu não falo de Quixeramobim. Eu falo de outros locais que eu já tive a oportunidade de trabalhar. Eu falo de Fortaleza, eu falo de João Pessoa, que foi onde eu me formei. E a gente está muito longe do ideal do SUS, né? A questão das filas de espera para a questão de exames de imagem, que a gente sabe que não é todo mundo que tem condições de fazer pelo modo particular. Tem muitos pedidos que são feitos de forma desnecessárias, né? Até por nós mesmos, médicos, também, às vezes, acho que a gente poderia rever essa questão da necessidade de alguns exames de alto padrão para evitar realmente a questão dessas filas. Eu acredito também que disponibilizar mais anexos para a parte de saúde mental. Eu vejo que, como tenho a experiência de trabalhar numa zona rural, a dificuldade que tem alguns pacientes de terem acesso a locais como o CAPS, né? A própria CAF, a Central de Abastecimento de Farmácia, né? Aqui do município, justamente pela questão da distância. Muitos não têm o dinheiro de vir semanalmente ou quinzenalmente para uma consulta no CAPS, ou muitos não têm como vir em Quixeramobim buscar medicação de graça e acabam precisando comprar sem a receita. Então, a gente sabe que aquilo ali acaba interferindo, né? Então, acho que talvez aumentar essa quantidade, expandir esses centros, né, de atenção, centrais de abastecimento, CAPS, eu acho que são as duas principais coisas que eu vejo assim, na minha rotina que ajudaria bastante na questão do SUS, que eu defendo muito. Tem, sim, os seus defeitos, mas, apesar de realmente ainda estar longe do ideal, é algo que, a nível de Brasil, precisa ser melhorado, claro, mas que essa ideia de dar à população medicamentos para que ela possa fazer um tratamento de diabetes, de hipertensão, de forma realmente ideal, aqui em Quixeramobim a gente consegue, tem as medicações, mas como eu falo, tem essa questão da dificuldade de transporte, né, de alguns pacientes, principalmente na questão de zona rural, por isso que eu falo dessa questão de, talvez, uma expansão desses anexos. Excelente. Então, vamos lá para uma pergunta que ela é bem constante aqui no Viva Bem. Nós sabemos o quanto a mulher ela cresceu, ela ganhou espaço em diferentes profissões, em diferentes âmbitos de atuação. Como você vê a mulher hoje à frente da medicina? Uma profissão que até, digamos, 1930, por aí, vamos colocar esse parâmetro mais ou menos. Era até então uma profissão dada como se fosse majoritariamente masculina. Como é que você vê hoje a mulher à frente da medicina? O que é que você acha que pode mudar, por exemplo? Eu já vi uma grande diferença, e para mim foi muito interessante isso, na época de faculdade, ver que grande parte da grade de professores eram mulheres. Então, eram mulheres que me inspiravam, inclusive, até a seguir a especialidade delas, porque eu me via, eu admirava, né? Acho que a admiração é um dos sentimentos mais honrosos que você pode ter por uma pessoa, é a questão da admiração, né? E hoje eu vejo muito a mulher no espaço da medicina. Antigamente, como eu te falei, no começo eu pensei muito em ser cirurgião. Hoje já não é algo que eu penso.
Então, eu vejo hoje muitas mulheres, eu tenho muitas amigas prestando residência de cirurgia, fazendo residência de cirurgia, e já está ali num número que é realmente quase de igual em relação aos homens. Não vejo, não conheço, não tive contato até hoje com nenhuma amiga ou nenhuma colega que tenha sido desrespeitada ou talvez vista com menos credibilidade do que um médico, ao ser atendida por um médico. Então, hoje eu vejo que, tranquilamente, a população está ciente de que cada um está no lugar que está pelas suas capacidades, né? Sempre vai ter espaço para quem é bom, para quem gosta do que faz, e quem souber fazer isso vai ter o seu reconhecimento na hora certa. Mas é isso aí. Muito bem. Dicas para quem sente muita dor de cabeça. Agora é o momento dicas. Dicas para quem sente muita dor de cabeça. Pronto, aí eu vou começar por mim também. Eu sou uma pessoa que eu sou muito contra a automedicação. Aquela história, né? Santo de casa não obra milagre, né? Assim? Isso. Então, eu falo, lá em casa eu não passo uma dipirona para minha mãe, nem para o meu pai. Eu sempre fico ali, não, tomo um chazinho, tomo alguma coisa, mas vindo aqui bem mais para a parte séria da pergunta que você me falou. Nunca a questão do remédio e do veneno é a questão da quantidade, né? Todo mundo sabe que remédio para dor de cabeça, uma dipirona resolve, um Tilenol resolve, né? Agora, se está começando a precisar tomar dipirona todo dia, está precisando tomar Tilenol todo dia, se toma uma cartela de Tilenol, aí não está durando uma semana, tem alguma coisa que a gente precisa resolver, né? Então, a questão da própria automedicação em si, apesar do excesso, né? Essas medicações, por mais simples que a gente compre numa bancada, elas têm efeitos colaterais a longo prazo, né? Inclusive, o Tilenol, quando usado em abundância, ele tem uma hepatotoxicidade, ele acomete muito o fígado. Então, é uma medicação que não deveria ser tomada assim de modo irregular, né? Então, uma dica para quem tem dor de cabeça, a gente tem que ver primeiro a origem. Se for estresse, todo mundo fala, diminua o estresse, né? Que vai parar as dores de cabeça. Pronto, como é que a gente faz para diminuir o estresse? Eu diminuo o meu estresse através de atividade física, né? Eu vou para a musculação, me faz muito bem, né? Eu luto, Muay Thai me ajuda muito a soltar aquelas energias do dia, até a liberar mais a musculatura do corpo, que a gente sabe que essa parte dos ombros no final do dia, acredito que muita gente sente isso também, que são as partes mais sobrecarregadas. Então, isso pode acometer as dores de cabeça aqui mais na região do pescoço. Então, acredito que atividades físicas podem, sim, ser um caminho para a gente evitar essas dores de cabeça aí ao longo do dia, devido a estresse, né? Mas por aí. Vamos pular para outra coisa que totalmente diferente. Digamos que eu estou em casa e levei um corte. Quais são os primeiros procedimentos que eu devo fazer ali? Muito sangue saindo da minha perna, por exemplo, eu levei um corte. O que é que eu tenho que fazer ali? E claro que ir para uma unidade médica, mas antes disso... Pronto. Eu levei eu vou puxar o gancho da sua pergunta para algo que eu gostaria de falar também. Eu percebo muito, e acho que seria interessante, uma coisa que eu acho que talvez faltasse na gestão, informar mais a população sobre o que cada serviço de saúde pode fazer por você, né? Qual a função do postinho de saúde? Qual é a função da UPA? Qual é a função do Hospital Pontes Neto? Qual é a função do Hospital Regional? Então, assim, posto de saúde é para tudo aquilo que não é urgência, né? O posto de saúde, ele está lá para promover saúde. Ele não deveria ser o local de tratar, vamos dizer assim, né? Ele devia ser o local de prevenção, né? De vacinas, de rastreio para doenças, a questão do câncer de próstata, da questão do câncer de colo de útero, do câncer de mama.
de outras doenças, rastreio de diabetes, rastreio de hipertensão nas idades adequadas, né? Então, o posto de saúde é aquele local que você vai para algo que não é urgente, é para fazer aqueles exames de rotina, né? Então, já a UPA, que é a unidade de pronto atendimento, já o nome já por si próprio já fala, é um local de pronto atendimento. Você precisa daquele atendimento naquele momento. Então, já é um sintoma mais urgente. É um corte, é uma fratura, é uma queda, são sintomas de pressão altas ou baixa, sintomas de glicemia, né, em relação ao diabetes, baixa ou alta, convulsões, tudo que envolva sangramento, acidentes, politraumas, tudo isso a gente, claro, pede para que o paciente vá o mais rápido possível à UPA, né? E deixe os outros atendimentos, questão de renovar receita, consultas que podem ser feitas em outro horário, deixar para o postinho de saúde e deixar a UPA realmente para essa parte de pronto atendimento em si. Então, como você me perguntou, eu levei um corte me diga um corte em quê? Corte na perna, por exemplo. E me cortei em quê? Com a faca. Pronto. A primeira coisa que você vai fazer, tá? É pegar a água corrente da torneira mesmo, vai lavar ali, pode pegar um sabãozinho neutro e lavar a região, mas o mais importante é deixar correr bastante água corrente no ferimento, tá? Pode lavar com sabão, a depender da questão da dor que você sinta e algo do tipo, mas o que a gente mais orienta e que chegam muitos pacientes colocando pó de café em cima, às vezes até fezes de animais, xixi, urina, a gente pega muita coisa do tipo, e dificulta muito na hora da sutura que a gente precisa fazer, né? Então, a gente sempre fala isso, não aplicar nada no local que não seja realmente água e sabão e, no máximo, um curativo ali para tamponar algum sangramento, até ir à UPA para a gente fazer os procedimentos. Muito bem. Essas pessoas que, quando viajam, por exemplo, em Topix ou em ônibus, em carro baixo, enfim, elas sentem muito enjoo. Qual a dica que você dá para amenizar esse enjoo? Claro que tem que ter a investigação. Por que eu estou sentindo isso, né? Se antes eu não sentia esse enjoo, por que agora eu estou sentindo? Mas uma dica para amenizar esse... Pronto. A gente pode ver essa parte da questão do enjoo com antieméticos, que a gente chama de remédios para a questão de vômitos, né? Para tirar o estímulo do vômito. O mais conhecido seria o Dramin, né? E seria a questão de evitar um estímulo da visão, né? Por exemplo, muitos pacientes que têm essa questão de enjoar durante as viagens, evitar ficar perto das janelas, que a questão da paisagem passando com muita velocidade traz a piora daquele estímulo vertiginoso, que a gente chama. Então, se afastar das laterais, talvez colocar um paninho no carro, né? Não ficar tão na frente, procurar ficar mais lá atrás, que aí fica mais distante da visão da estrada, né? Talvez colocar uma vendinha no olho durante a viagem e um Dramin, acredito que é suficiente. E uma aguinha ali do lado para seguir a viagem, se não forem sintomas tão severos. Muito bem. Aquelas pessoas que têm dificuldade de dormir. Essa questão de dificuldade de dormir, ela vem de outras perspectivas. Muitas coisas dependem muito da sua rotina, o que você está passando. Tem a questão da ansiedade que acaba influenciando. Qual dica você dá para aquelas pessoas que têm dificuldade de dormir à noite? Pronto. Aí é um assunto que eu gosto muito de tocar, porque é até uma coisa que eu vivencio também, né? Às vezes a gente passa o dia inteiro trabalhando, rotina ali de 12 horas de trabalho ininterruptas. No fim do dia, você tem... É óbvio que o seu cérebro seria o quê? O que se pensa. Ele vai desligar e vai dormir. Mas não, a gente deita e fica pensando em tudo, não consegue descansar, daqui a pouco tem que acordar para trabalhar de novo, e aí gera aquela ansiedade do sono e você pega no celular, aí tira mais ainda a questão da produção do sono, né? Então, cada dia mais eu venho percebendo a questão do abuso de realmente automedicações para essa questão do sono. E o que a gente mais recomenda é usar remédios fitoterápicos, como a gente chama, né? A gente pode começar pela parte medicamentosa, que seria os famosos chás, né? Que nossas vozes ensinam para a gente. O chazinho de maracujá, um chazinho de capim-santo,
ali próximo da hora de jantar, não comer comidas pesadas próximo da janta, porque isso faz com que o nosso intestino precise trabalhar mais perto da hora de dormir e pode dificultar ali o nosso estímulo do sono. Faz parte também da higiene do sono a gente ter o nosso quarto, claro, uma organização, né? Não ter um estímulo luminoso dentro. A gente pode falar até de aromaterapia também, que é uma coisa que eu particularmente uso, aqueles olhinhos essenciais, quem puder ter a oportunidade, e é de super fácil acesso, um difusor no quarto para pingar um olhinho e ter aquele cheirinho de sua preferência, fechar os olhos, esperar o sono vir. Tem a questão da meditação guiada, que é facilmente achada em aplicativos, né, da internet. Você digita um vídeo na internet, meditação guiada. Eu, particularmente, faço com a minha mãe, às vezes, em casa, nós duas juntas. E, assim, às vezes é uma coisa uma paz que dura a semana toda. Bota uma velinha aromática, escuta aquela meditação guiada. Eu acho que, realmente, ao se tentar tudo isso, né, para questão de induzir o sono e não estiver funcionando, aí sim você procurar a questão de um atendimento médico, porque muitas vezes essa questão da raiz da falta de sono pode ser o quê? O paciente chega para mim falando, doutor, estou há 3 dias sem conseguir dormir. 3 dias pode ter acontecido alguma coisa nesse meio tempo que está impedindo ele. É uma prova, foi uma discussão dentro de casa, é alguma coisa que está tirando a preocupação dele. Então, não é algo que precisa ser tratado para a insônia. Ele está vivendo um momento em que o sono dele está sendo privado devido a alguma preocupação, né? Então, ele não tem a insônia. E se ele está, naquele momento, privado do sono devido a algum motivo que, se Deus quiser, é passageiro, né? Então, a gente usa desses métodos não medicamentosos, né, para essa questão da indução do sono. Mas, claro, hoje a gente vê alguns medicamentos, se a gente for falar de hipnóticos, que a gente chama, para a questão da insônia, sempre, claro, na clínica a gente começa com as medicações mais leves, né, aquelas que levem a menos questão de adicção do paciente mesmo, a questão do, como diz, do vício, né, na medicação. Zolpidem, né, foi muito visto nos últimos anos, inclusive aqui nos Estados Unidos, como um dos principais, devido ao fácil acesso, né, ele não é receita azul, ele é feito em receita especial, e muitas pessoas têm feito uso até de modo abusivo dele, e a gente, como eu falei, a diferença do remédio e do veneno é a dose, né? Então, tem vários remédios. Antes de testar esses medicamentos realmente para a insônia, a gente tem vários outros métodos menos danosos, eu diria, para essa questão do sono. Excelente, excelente. Doutora, eu fiquei maravilhada com as considerações que você fez, o quanto você consegue, com tanta clareza, inteligência e convicção, passar uma mensagem onde a gente consegue entender e também aprender com você alguns termos. Como é que eu posso me posicionar? Porque muitas vezes o paciente, ele sabe o que ele sente, mas ele não sabe explicar. E você conversa e vai mediando o processo, e do nada eu disse, nossa, mas é realmente isso que eu estou sentindo, e agora eu sei classificar, nominar o que é que eu realmente estou sentindo. Mas já que a gente está falando de descrição, aí eu queria que você pensasse na medicina que é capaz de transformar pessoas. E eu pergunto, o sonho tem idade ou não existe uma idade para um sonho? E eu queria que você deixasse uma mensagem, olhando para aquela câmera, para os jovens que sonham com a medicina, em serem médicos ou médicas, mas que por algum empecilho econômico, familiar, ou até de autoestima mesmo, até de estímulo pessoal ou familiar, acabam deixando um pouco esse sonho de lado. Eu queria que deixasse essa mensagem para esses jovens, já que hoje, atualmente, nós temos uma faculdade de medicina em Quixeramobim, e que essas portas, eu confesso que a medicina é um sonho de criança meu. E quando vem a faculdade de medicina, quando eu vejo meus alunos entrando, eu pergunto para aquela criança interior, oi, você ainda está aí? E eu fico questionando isso. Mas isso é assunto para outras pautas. Mas, nesse momento, eu queria que você deixasse uma mensagem para esses jovens. Pronto. Você falou uma palavra muito interessante.
a questão de sonho, né? Eu acho que uma vida sem sonhos não é vida. Então, se essa pessoa, independente de quem seja, de idade, de condição social, se existe realmente o sonho, a vocação da medicina, eu digo que realmente estude, que se dedique, né? A gente sabe, a gente não vai ser hipócrita, a gente sabe que realmente quem tem mais condições, talvez até financeiras, para entrar na faculdade particular, talvez seja mais fácil, né? Mas quem não venha a ter, que se dedique realmente ao conteúdo que tem. A gente tem vários exemplos aí, eu posso citar vários realmente que eu conheço, que realmente começaram bem lá de baixo e conseguiram realizar esse sonho de passar numa faculdade pública para medicina. Eu tenho amigos, inclusive, mais velhos, que já têm 2 graduações, arquitetura, já têm engenharia, e agora, aos seus quase 40 anos, estão cursando medicina, por ser um sonho antigo, por terem estudado comigo lá atrás e queriam medicina, mas, ao longo do tempo, largaram por talvez ver que o tempo estava passando e que não estava dando certo. Mas é uma coisa que eu digo, que é a questão da persistência. Para mim também não foi fácil. Eu fiz 4 anos de cursinho depois do vestibular. Realmente, no último ano foi o que eu mais foquei. Precisei estudar bastante. Consegui passar na Universidade de João Pessoa, que para mim foi um lugar excelente, onde eu aprendi bastante e que me permitiu vivenciar uma das melhores memórias que eu tenho, realmente, que é a faculdade. Acho que a faculdade é uma parte muito importante da vida da gente, e se é um curso que a gente sempre sonhou em fazer, vale a pena. Hoje eu tenho 2 amigas muito queridas que fizeram suas graduações em outros cursos, e ano passado, no finalzinho, me deram a notícia de que estava iniciando medicina, já depois de família formada e tudo. E eu tenho meu irmão também, que é arquiteto e continua sendo arquiteto, claro, mas que começou medicina agora também e que vai ter mais um para a família. Então, eu digo que não tem, para sonhos, não tem idade, né, a gente, para poder realizá-los. Muito bem. Eu queria agradecer sua participação, dizer que você é um exemplo de mulher que nos inspira a vivermos bem e muito melhor. É uma mulher inteligente, persistente, muito humilde, pé no chão. Eu acho que a elegância, ela não vem daquilo que a gente veste, daquilo que a gente usa. Ela vem do que nós temos por dentro, daquilo que nós fazemos. Então, você traz uma elegância misturada com simplicidade, e isso é muito raro. Eu costumo dizer, uma frase até pessoal, que o elegante, ele chama atenção, mas é a simplicidade que encanta. E entre chamar atenção e ser encantada, a gente prefere ficar com encantamento, porque ele é mais sincero, ele é mais forte, vem de uma coisa de missão de vida. E eu quero deixar esse agradecimento. Para mim é uma honra, a primeira vez que eu estou entrevistando uma médica aqui no Viva Bem, e foi muito bom recebê-la, foi um grande presente, inclusive. Em nome da Sertão TV, eu quero agradecer a sua participação, agradecer por ter aceitado o nosso convite e desejar que os seus caminhos sejam trilhados com cada vez mais sucesso, e que todo mundo fique bom de todas as dores, dor de cabeça e tudo mais, e que sobre ainda aquela dor que aciona a nossa memória para cuidar de si. Que nós tenhamos essa percepção que nosso corpo, mais que ele seja uma máquina muito complexa, como você muito bem colocou, nós precisamos de cuidados que estão além do que a gente pode ver ou perceber, além do que os olhos podem ver. Então, nosso muito obrigada. E eu agradeço demais ao convite seu, de todo mundo da equipe aqui do Sertão TV também. Para mim foi uma honra, tá? Eu realmente não sou muito de falar, mas eu fico muito à vontade. Você me deixou super à vontade. Acho que foi uma conversa bem tranquila, um bate-papo. Teve até uma consulta ali na íntegra um negócio aí. Depois eu vou mandar o boleto para ela. Foi um bate-papo bem tranquilo e realmente eu estou às ordens para qualquer outra vez, tá? A gente está aqui conversando sobre outro assunto, qualquer outra coisa, tá bom? Agradeço demais a participação aqui no programa também hoje. Espero que tenha sido produtivo de algum modo. Com certeza foi 100% produtivo. Daqui a pouquinho estamos de volta com mais Viva Bem, com outra super convidada. Um super beijo e até daqui a pouco.
Mais uma super produção para você matar a saudade na telinha da Sertão TV. Darren Stephens é um jovem executivo de uma agência publicitária que, quando sai em lua de mel com sua esposa, Samantha Stephens, descobre seu segredo. Ela é uma feiticeira com poderes mágicos. A Feiticeira. Uma série de sucesso que conquistou o mundo. Agora disponível para você no canal 180 da BrisaNet HD TV. Sábado, às 14h30. Guimarães Rosa disse que o sertão é o mundo e que o sertão é dentro da gente. Nesse sentido, o sertão para mim é uma inspiração, e se eu tivesse que definir numa metáfora o que seria a vida, a metáfora seria que vida é sertão. De novo, a BrisaNet mais uma vez tem os clientes mais satisfeitos do Brasil segundo a Anatel. E é líder em todos os estados pesquisados. A BrisaNet agradece a todos que acreditam no nosso trabalho. Ah, e pode comemorar também, viu? Afinal, essa conquista também é sua. E de todos que voam com a melhor internet do país. Muito obrigado. BrisaNet, o futuro ao seu alcance. Rádio Campo Maior. Informação. Música. E participação popular. Reunidos com o padrão 840. A sua AM preferida. Não dá pra mudar. Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade, a Sisticom. Tito disse que a Sisticom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Sisticom e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José, vem para a Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. Pessoal, após um bate-papo super legal com a médica generalista Mariana Cristino, agora eu vou receber uma mulher que é super inteligente. Ela é criativa, muito estudiosa, muito responsável. É aqui de Quixeramobim, é natural de Quixeramobim, mas ela atende em todo o Sertão Central. Além de muito estudiosa e inteligente, ela busca sempre aperfeiçoamento, tratar bem os seus clientes. E será que ela trata essas pessoas somente como clientes? Não, ela trata como amigos, ela acolhe com os olhos, ela salva com um sorriso e ela faz muitas coisas em prol daqueles que confiam no trabalho dela. E hoje vocês vão conhecer uma pessoa que é aquela pessoa que você merece conhecer. E além de conhecer, também confiar na formação dela e nos serviços dela. E com vocês aqui no Viva Bem, a doutora Arila Almeida. Seja bem-vinda. Vamos sentando nesse sofá, no sofá mais famoso do Sertão Central. Elistênia e Augusto, não fiquem com ciúmes, mas aí vocês têm um sofá, eu tenho, né? Vamos lá. Doutora, me diga uma coisa, como começou essa sua paixão pela medicina? Primeiramente, obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui e dar alguns esclarecimentos, né, sobre uma parte muito importante do nosso corpo, que é a visão. Como foi que eu escolhi a medicina? A medicina eu escolhi desde criança, acho que nas brincadeiras, né, eu já dizia que ia ser médica, só que assim, o amor pela oftalmologia, ele só surgiu depois. Eu só quis mesmo fazer oftalmologia durante o meu curso e eu decidi mais ou menos lá para o 5º ano de medicina que eu decidi fazer oftalmologia.
E é muito interessante porque a gente percebe uma coisa, a medicina ela é muito ampla. Então, dentro da medicina existem as especializações, as especificidades. Então, foi nisso que você escolheu a área na qual você atua, né? Quando a gente fala de oftalmologia, a gente fala de quê especificamente? A oftalmologia é dos olhos, né? É como se fosse um órgão do nosso organismo, né? Um sentido da visão, é um dos 5 principais sentidos. Então, assim, o nosso olhar, né? A nossa visão, ela abre portas da gente para o mundo, para a gente enxergar a beleza da vida, a beleza da natureza, né? O que Deus criou e fez para a gente. Então, assim, eu acho a visão um sentido importantíssimo. Uma pergunta que não quer calar. Se você não fosse médica, você seria o quê? Qual outra profissão você teria seguido? Tu tá igual a minha filha. Minha filha que pergunta toda hora: mamãe, se a senhora não fosse fazer medicina, a senhora faria o quê? Aí toda vida eu respondo a mesma coisa para ela, eu vou responder para você. Eu faria medicina de novo. Faria medicina eu não de me novo. vejo fazendo outra coisa. Eu amo o que eu faço, assim, eu faço com prazer, né? E eu gosto muito de poder ajudar. De poder ajudar as pessoas. Às vezes, assim, a gente não pode, não consegue ajudar da forma que a pessoa quer. Por exemplo, chega um paciente cego. Às vezes eu não posso mais devolver a visão dele, mas a gente pode acolher, pode tratar, pode conversar, pode escutar, né? Então, assim, eu acho que eu sou realizada naquilo que eu faço. Hoje você é médica, oftalmologista, trata da visão, cuida da visão. Quais outras áreas você considera indispensáveis para te ajudar nesse processo? Porque a medicina, como eu falei anteriormente, ela é muito ampla e as áreas acabam se conectando. A médica oftalmologista, ela precisa de quais outras áreas para dar certo? A gente, o olho, assim, algumas doenças, eles se manifestam também no olho, né? Então, algumas doenças sistêmicas, elas são manifestadas primeiramente, às vezes, no olho. Só que a doença não é ocular, ela é sistêmica. Então, a nossa especialidade, ela tem muita afinidade com a neurologia, principalmente, e com a reumatologia. E com a endocrinologia também, né? Na parte de diabetes, hipertensão, que também podem causar alterações oculares. Para você, se você tivesse que especificar o que é um bom médico, para ser um bom médico, se você tivesse em uma mesa, sendo jurada, para definir ali, escolher o melhor médico nessa sua área, quais características você considera indispensáveis para um bom médico? Pronto. Para a pessoa ser um bom médico, primeiro ela tem que ser uma boa pessoa, tá certo? Porque em nada que a gente faça na vida, a gente vai conseguir êxito se for uma pessoa ruim. Então, uma pessoa boa, uma pessoa acolhedora, que sabe escutar o outro, né? Que, assim, a medicina e a oftalmologia, como uma especialidade médica, ela vai além do conhecimento técnico, entendeu? Então, você pode ter um excelente conhecimento técnico, mas você ser uma pessoa rude, uma pessoa que não trata o outro com empatia, com humildade, porque, assim, às vezes, o diagnóstico, para mim, o diagnóstico é médico, é simples, tá com glaucoma, tá quase cego. Mas, assim, aquela pessoa que vai escutar de mim pela primeira vez eu dizer isso, ela carimba como se fosse um atestado, diz assim, eu não vou conseguir fazer mais nada, eu ceguei. Entendeu? Então, assim, depende, a gente tem que ter empatia. Então, se colocar no lugar do outro para saber como é que o outro ia receber uma notícia dessa e tentar dar da melhor forma possível. Querendo ou não, tem até um comportamento meio que psicológico ali, com certeza tem tudo a ver, né? Se eu pedisse para você citar 3 pessoas que contribuíram positivamente para a sua formação profissional, quais pessoas seriam aqui? Meus pais, claro. Primeiramente, na verdade, Deus, né? Porque sem Ele, nem vivo eu estaria. Então, a primeira pessoa, Deus. Segunda pessoa, os meus pais, né, que sempre estiveram comigo na minha jornada, desde na minha jornada acadêmica, quando eu fui estudar em Fortaleza, então, quando eu fui fazer medicina. Então, eles, claro que sempre estiveram presentes e são presentes na minha vida até hoje. E a outra pessoa também é meu irmão, que é médico também, otorrino. Ele iniciou a carreira, na verdade, médica antes de mim, que ele é mais velho. E a gente sempre esteve juntos, né? A gente sempre esteve juntos na época que estudava, na época que era para se formar. Ele me acompanha desde que eu nasci. Muito bem. Arila, me conta uma coisa. Você já atua na área da medicina oftalmológica há quanto tempo? Eu entrei na residência em oftalmologia em 2000 e eu passei na prova em 2006, entrei em 2007. Então, eu me formei em oftalmologista em 2010.
Então, eu já tenho 14 anos, né? 14 anos que eu sou oftalmologista, mas antes disso eu já era médica. Eu me formei em medicina, né, em 2006. E aí depois é que eu fui fazer a especialização. Né? A minha formação, me formei em medicina na Universidade Federal de Campina Grande, né? Uma cidade muito boa, muito acolhedora. Tenho diversos amigos lá, inclusive a minha família, né? Mora lá, a família do meu marido. Foi lá que eu conheci. E de lá, quando eu terminei a faculdade de medicina, que são 6 anos, aí eu passei na minha residência no Hospital Geral em Fortaleza, também onde tenho grandes amigos, assim, grandes oftalmologistas cearenses que contribuíram na minha formação. Fiquei lá até 2010 para me formar, né? Quando eu terminei a oftalmologia, eu passei no concurso também do Estado e fiquei trabalhando no Hospital Geral, onde eu trabalhei acho que uns 9 anos por lá e depois eu vim transferida para cá, para minha terra natal, né? Para o meu sertão. Atualmente, onde você atua? Atualmente eu só atuo nas 2 cidades, Quixadá e Quixaramubim. A minha família é de Quixaramubim, minha mãe é de Quixaramubim, meu sobrenome é daqui, né, Almeida. Mas eu nasci em Quixadá, eu sou filha de lá. Mas é tudo vizinho, né, pertinho um do outro. Dá certo essa troca, né? E ao longo desses 14 anos, aproximadamente, qual lição você aprendeu estando nessa área de atuação? Eu aprendi assim que nenhum diagnóstico é definitivo. Né? Nenhum assim, estado de cegueira é definitivo. Porque, por exemplo, eu posso dizer para alguém hoje que a visão não tem mais jeito, que não tem mais o que fazer agora. Mas no futuro, ninguém sabe. A medicina está evoluindo, né? Tem diversos... muita gente estudando, muitos cientistas descobrindo coisas novas, medicações novas, tratamentos novos. E isso aí pode, no futuro, a pessoa conseguir voltar a enxergar, né? Ter algum tipo de visão. Porque tem algumas doenças hereditárias, alguns tipos de retinopatia diabética que a pessoa cegou e não tem mais o que a gente possa fazer. Mas, futuramente, ninguém sabe. Então, uma das lições que realmente eu carrego é essa daí. Né? Que a gente não tem soberania sobre nada e nem controle de tudo. Hoje nós sabemos que a mulher ela cresceu muito. O que é que você acha que ainda falta para o cenário feminino crescer ainda mais na atualidade? A gente vive no século XXI, muitas transformações tecnológicas e ideológicas, principalmente, vêm surgindo cotidianamente. O que é que você acha que falta para a mulher ganhar cada vez mais espaço na atualidade? A gente tem capacidade para concorrer no mercado de igual com o sexo masculino. Eu não vejo, em eu ser mulher, eu não vejo nenhum empecilho para mim. Então, acho que isso aí a gente consegue tirar de letra. Ok. Se você tivesse que convencer, talvez não seja essa palavra, a doutora Mariana passou por aqui, inclusive, e ela falou muito de vocação. Mas se você tivesse ali que conversar, ou tivesse a missão de tentar aconselhar um jovem a escolher a sua área de atuação, o que você diria? Na verdade, a gente vai tender para aquilo que a gente faz, né? Eu digo até para os meus filhos, todo dia, eu tenho já uma filhinha mais velha, de 10 anos, e ela me pergunta o que é que ela vai ser. Eu digo, meu amor, você tem a capacidade de escolher. Eu escolhi a oftalmologia porque eu amo o que eu faço. Então, assim, isso aí talvez você encontre ao longo do seu caminhar, né? Às vezes a gente caminha por uma área e achou que não é aquela e tem que mudar. Mas, assim, eu sou muito feliz naquele que eu escolhi, realmente. E a oftalmologia eu acho uma especialidade muito prática. Porque, assim, a gente depende do subjetivo um pouco do paciente, né, da história dele, o que é que ele está sentindo, mas a parte da gente é muito objetiva, porque se ele disser, eu estou aqui com o olho ardendo, eu vou lá, coloco ali no meu aparelhinho, na lâmpada de fenda, e eu sei por que o olho dele está ardendo, porque eu chego lá e vejo. Entendeu? Algumas outras especialidades médicas, elas são um pouco mais subjetivas, depende de muitos exames para conseguir chegar no diagnóstico. Então, assim, eu gosto muito do que eu faço. Perfeito. O bate-papo está maravilhoso. Nós vamos para os intervalos comerciais. Daqui a pouquinho, nós estamos de volta com mais Viva Bem e com mais Arila Almeida. Não saiam daí. Tchau, tchau.
Toda quinta-feira, a partir das 9h30 da noite, você confere matérias especiais, curiosidades e temas importantes dos principais programas da Sertão TV no Espaço Livre. Um conteúdo diversificado de produção própria do canal 180. Não perca! Sertão é acreditar que vai chover. De novo, a BrisaNet mais uma vez tem os clientes mais satisfeitos do Brasil segundo a Anatel. E é líder em todos os estados pesquisados. A BrisaNet agradece a todos que acreditam no nosso trabalho. Ah, e pode comemorar também, viu? Afinal, essa conquista também é sua. E de todos que voam com a melhor internet do país. Muito obrigado. BrisaNet, o futuro ao seu alcance. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Quixeramobim agora, o seu portal de notícias. Venha conhecer. Acesse quixeramobimagora.com.br. Meu filho, abre o olho, cuida, chega junto com a Unimed Ceará. Esse é o pulo do gato. E você, vai ficar parado aí ou vai fechar com o melhor plano de saúde para quem mora no interior? Com a Unimed Ceará, o plano empresa vale a partir de uma vida. E se você é microempreendedor individual, o famoso MEI, também tá valendo. É facinho, facinho. Procure um representante de vendas aí na sua região e conheça os valores diferenciados. Unimed Ceará, cuidar de você, esse é o plano. Estamos de volta com mais um bloco do programa Viva Bem, recebendo hoje a médica oftalmologista doutora Arila Almeida, diretamente de Quixadá, mas vamos me contar primeiro o seguinte: onde você atua, se a pessoa quer procurar os seus serviços, quer conhecer o seu estabelecimento, onde é que essa pessoa te encontra? Eu atendo aqui em Quixeramobim, na Rua da Cruz, né, na Clínica São Rafael. E lá em Quixadá também é na Clínica São Rafael, é na Travessa João Cândido de Souza, fica em frente, assim, na mesma rua do hospital lá municipal, Eudas Barroso. Muito bem, deixe seu telefone para contato aqui embaixo, vai passar o telefone da doutora Arila. Você que estiver interessado e precisando, que com certeza todo mundo precisa, a gente vai até aprofundar daqui a pouquinho sobre isso, mas deixe seu telefone para contato. É 99606-2781. Qual a frequência que eu tenho que ir a um oftalmologista? É assim, a gente preconiza, né, a nossa sociedade preconiza que a pessoa vá pelo menos uma vez a cada ano, né? Tem essa periodicidade, mesmo que não precise trocar os óculos, porque assim, a visita ao oftalmologista, ela vai além de uma consulta apenas para trocar o grau. Então, lá na consulta a gente tem condições de diagnosticar algumas doenças, né, que podem levar à cegueira, que tem casos de cegueira irreversível. Então, naquela sua consulta anual, você tem condições de ser diagnosticado de alguma patologia, caso você venha a ter, certo? Que a gente vê pressão do olho, vê fundo de olho, analisa o olho por completo, né, a biomicroscopia, além de passar grau se a pessoa tiver. Muito bem. Aí, dentro dessa perspectiva, quais sintomas podem denotar um problema na visão? Assim, tem algumas doenças que ela não dá sintomatologia nenhuma, certo? E são gravíssimas. Tipo, um exemplo delas é o glaucoma, né? O glaucoma é uma doença que leva a pessoa a uma cegueira irreversível no estágio final dele e ele não provoca sintomas nenhum no início. Então, assim, o principal
a principal coisa que a pessoa deve fazer é ter o diagnóstico precoce. Então, assim, se ela tiver visitas a oftalmologistas anualmente, então, assim, se ela tiver a doença, ela vai ser detectada na hora certa, certo? E algumas outras doenças podem dar alguns indícios. Baixa de visão, principalmente paciente acima de 40 anos, começa a enxergar para perto ruim, tem que ficar esticando o braço. Então, isso aí ele já está precisando de usar uns óculos para poder enxergar melhor. Crianças também é muito importante que os pais levem com periodicidade. Por quê? Porque a criança, na maioria das vezes, eles não dizem o que estão sentindo, principalmente se são pequenininhas, de 4, 5 anos. Então, na consulta oftalmológica, a gente tem chance de examiná-lo e de ver se precisa de alguma coisa. Até porque a nossa visão, quando a gente nasce e é bebê, ela não está desenvolvida 100%. Então, a gente vai ter que ter o estímulo externo, né, olhar para as coisas, enxergar, ver cores, para que a nossa visão ela se desenvolva. Então, se isso não acontece por conta de alguma patologia que a criança nasça, né, ou uma catarata congênita que existe, ou um glaucoma congênito, ou alguma ametropia, que é o problema de grau, que ela possa nascer também, ametropias altas, né, graus altos. Então, ela tem até mais ou menos uns 7 anos para a gente conseguir diagnosticar e tratar para que ela venha ter visão no futuro, certo? Se a gente ultrapassar dessa idade, muito, assim, pouca coisa a gente consegue fazer. Vai ser uma visão muito provavelmente deficiente. Então, um alerta realmente para os pais, né? Às vezes o pai só procura mesmo o médico quando a criança reclama, quando ela diz alguma coisa. Então, assim, as crianças menores, elas não reclamam, elas não vão dizer que não estão enxergando. Mas você, como pai, né, tem que levar ao oftalmologista anualmente. Doutora, você tem essa especificidade na área da visão, mas dentro dela você também tem um mestrado, não é isso? Dentro de uma especificidade aí bem bacana. Você poderia contar um pouco para a gente? O meu mestrado eu fiz em transplantes, né? Assim, era o tema principal era transplantes, o meu, no caso, foi transplante de córnea. A minha subespecialidade da oftalmologia que eu escolhi foi glaucoma, certo? A minha sub é de glaucoma. Então, eu peguei o mestrado em transplante de eu peguei meu glaucoma e introduzi no meu mestrado de transplantes. Então, eu estudei no meu mestrado os pacientes que foram transplantados de córnea e tiveram uma pressão intraocular alta, e aí a gente tratou e acompanhou para ver como é que ia ser o melhor tratamento para ele. Muito bem. Dicas para quem foi ali diagnosticado com glaucoma? Dicas para quem foi diagnosticado com glaucoma é ser fiel ao seu médico. Ter fiel ao seu médico, eu estou dizendo, você ter um acompanhamento com o mesmo oftalmologista sempre. Por quê? Porque ele já conhece o seu caso, ele já pediu seus exames, já avaliou, já introduziu a medicação. Para trocar a medicação ou indicar algum tipo de cirurgia, é melhor que seja ele, porque já conhece você, certo? Então, sempre escolher um médico de sua confiança, que você goste, para lhe acompanhar e fazer os acompanhamentos frequentes, certo? O acompanhamento para o paciente do glaucoma, ele não é aquele acompanhamento anual. Vai depender do caso e do estágio da doença. Alguns pacientes a gente precisa ver mais cedo, ver de 3 em 3 meses. Outros, a cada 6 meses. Então, assim, nunca é anual. Nunca é só, não, estou usando colírio, pronto, eu não preciso mais nem ir no oftalmologista. Não faça isso. Por quê? Porque eu tenho vários casos de pacientes, às vezes, pela dificuldade, a gente sabe que aqui, né, nossa população é mais carente aqui, né, no Nordeste, Quixadá, Quixarambi não é diferente. E assim, os pacientes, eles procuram o serviço de saúde, né, e aí eles às vezes ficam esperando muito para a consulta, né? Mas, enfim, a gente faz o que pode, o que consegue, né? Miopia e astigmatismo, quais as diferenças? Como detectá-los? Miopia é a dificuldade de enxergar de longe. Então, aquele paciente que está na sala de aula, principalmente criança, agora com esses usos, né, de tela, celular demais, né, televisão demais, notebook demais, jogo demais, está aparecendo cada vez mais casos de miopia em crianças. Está sentado no colégio, não consegue ver o quadro, então já é tipo alertou para levar ao oftalmologista. Certo? Aí corrige só com os óculos, né? Óculos. E hoje em dia a gente já tem alguns estudos mostrando que, além dos óculos, a gente pode tentar parar a progressão daquela miopia, ou então pelo menos amenizar, com alguns tratamentos que a gente faz, né? Lente, tem uma lente especial de óculos para fazer isso, e a colírio também, de atropina, também a gente faz.
E o astigmatismo? O astigmatismo é como, da forma que eu ia dizer, é aquela visão fora de foco. Ele desfoca em um dos dois focos. Ele tanto desfoca para a distância como ele desfoca para perto. Se for um astigmatismo pequeno, baixo, de menos de 1 para baixo, né, de 0,50, de 1, 0,75, o paciente às vezes nem reclama muito, não sente muita dificuldade. Agora, para astigmatismos mais altos, a partir de 1,5, aí já causa fadiga ao ler, né? Às vezes não consegue ver também o quadro direitinho. Então já incomoda mais. A pessoa vai dizer, tá me incomodando, dor de cabeça, não estou conseguindo ver direito. Qual o óculos mais adequado? Às vezes a gente vai muito para a questão da estética do óculos, né? A armação. O óculos mais adequado, na verdade, é aquele que você gosta mesmo. É o que esteticamente fica melhor em você. Por quê? Você que vai usar. Então, o óculos ele vai modificar um pouco o seu visual. Então, você, quando for escolher, escolha com cuidado, né? E com carinho, coloque o que você gosta e não escute a vendedora, mas a vendedora quer vender, né? É isso, né? A vendedora quer vender, ela vai dizer que tudo tá lindo. Escolhe aquele que é do seu grado mesmo. A lente não tem essa, tem que ser essa lente assim, não. Na verdade, as lentes, a gente tem inúmeras no mercado, né? Então, assim, tem umas lentes, claro, de uma qualidade melhor e tem lentes de qualidade mais inferior, certo? Então, assim, o pessoal das óticas geralmente vai lhe oferecer todas, né? E aí o valor vai determinar talvez a sua compra, porque às vezes o valor é um pouco mais caro a lente de referência, né? Digamos. Mas assim, faz um pouco de diferença porque ela vai lhe dar uma melhor qualidade de visão, entendeu? Então, por isso que às vezes vale a pena investir mais um pouquinho pela uma lente melhor. Colírio, lente de contato e óculos. Quando cada uma dessas, como é que eu posso chamar? Posso chamar de tratamento? O colírio, ele trata doenças. Então, tem algumas doenças que realmente são tratadas com colírio, até doenças simples como o olho seco, a gente passa um lubrificante, glaucoma é tratado com colírio, catarata não é tratada com colírio, catarata só existe um tratamento que é cirúrgico, não tem outro, assim, não tem outra coisa que possa ser feito. Mas o colírio é importante dizer, porque o colírio do vizinho ele não serve para você, certo? Por quê? Porque às vezes você está com uma patologia diferente daquela que o vizinho apresentou. Mas é a mesma coisa, pode ser o mesmo sintoma, mas precisa do diagnóstico e de uma prescrição correta, certo? Já a lente de contato e óculos, eles servem para tratar o grau, as duas do mesmo jeito. Então, tem gente que prefere usar óculos e tem gente que não gosta por conta da estética e usa lente de contato. Quais cuidados eu devo ter ao usar lente de contato? Ela é bem frágil, não é isso? Na verdade, a lente de contato ela é um corpo estranho, né? Então, é como se fosse um corpo estranho que a gente coloca dentro do nosso olho. Então, para isso, ela precisa ser bem adaptada, bem indicada, né? A gente, como oftalmologista, a gente vai olhar o olho do paciente, tratar alguma patologia que ele tenha, tipo blefarite, alguma doença externa, que vá causar uma má adaptação a essa lente, tá certo? Então, o primeiro passo é a lente estar bem adaptada. E aí, o segundo, os cuidados com higiene, que você vai ter em casa, né? Normal. Com lente de contato, a gente não aconselha dormir de jeito nenhum, né? Mesmo que o fabricante diga que pode dormir uma semana, mas nós, como oftalmologistas, não aconselhamos. Por quê? Porque é um corpo estranho, a oxigenação do nosso olho ela já diminui no uso da lente de contato. Quando a gente dorme, já reduz mais ainda. Então, quando acorda de manhã, às vezes o olho está demasiado, a córnea é demasiada, e isso vai gerando danos, né, no órgão futuramente. Então, não aconselho dormir, ninguém aconselha. E banhos também, de mergulho, mergulhar, piscina, praia, também não recomendamos. As lentes coloridas? Pronto, lente colorida também é outro ponto, porque a lente colorida ela tem uma oxigenação menor, certo, do que uma lente transparente. Então, a lente colorida a gente pode usar, inclusive eu uso de vez em quando. A gente usa como trocar brinco, certo? O brinco a gente não troca, às vezes, para sair à noite, né? Então, a lente de contato a gente usa ali por 4, 5 horas, como está fazendo uma maquiagem, aí quer usar a lente, né? Usa a lente colorida. Mas não deve ser aquela lente que você vai usar o dia inteiro. Só para um momento específico, né? Só para um momento específico, usou, tirou, guardou, limpou e pronto. Doutora, eu quero dizer que eu estou muito encantada com a sua entrevista, com todas as dicas que você trouxe.
Com certeza você é um exemplo de mulher que nos ensina a viver bem e muito melhor. Você agrega e você tem um poder de simplicidade muito forte. Você traz temas muito complexos de uma forma muito humilde, muito necessária e também muito simples, de modo que aproxima o seu paciente daquele diagnóstico, fazendo ele entender melhor e viver melhor, porque a saúde da visão, sem dúvidas, é de suma importância para a nossa vida. Então, em nome da Sertão TV e do programa Viva Bem, nós queremos agradecer a sua participação, por ter aceito o nosso convite e por ser a mulher grandiosa, inteligentíssima, responsável, atuante, proativa e estudiosa que você é. Eu acho que os adjetivos do mundo inteiro aqui não podem caber nesse sofá, nesse diálogo, porque você está muito além do que os olhos podem ver. Olha aí, muito obrigada. E ela trabalha com a visão. Então, deixa esse espaço aberto para você agradecer quem você quiser, mandar um abraço para o seu esposo, para os seus filhos, para os seus pais, né? E agradecer demais por você ter aceito o convite, tá certo? Tá joia, muito obrigada. Eu que agradeço, né, a participação, agradeço a você, Rayane, e agradeço as palavras belíssimas, eu vou já chorar. E muito obrigada por tudo, obrigada à Sertão TV por, assim, pra gente como médica, como mulher, como mãe, é gratificante também a gente poder passar um pouco do conhecimento que a gente tem para as pessoas que estão nos assistindo, né? Principalmente para agregar conhecimento. Assim, as pessoas às vezes têm dúvidas de coisas pequenas. Então, isso é muito importante. Eu agradeço realmente a oportunidade. O programa Viva Bem fica por aqui. Um abraço a você que nos acompanhou, que nos assistiu. Um super beijo. Falamos de medicina, falamos sobre visão, falamos sobre dores, sobre tudo que envolve a saúde de cada paciente, de cada pessoa. Inclusive você que muitas vezes está aí, precisa de uma dica e precisa viver bem muito melhor. Então acredite nisso, a medicina está aí para transformar vidas, a sua, a minha e a nossa vida. Um super beijo e até a próxima semana com mais Viva Bem.